E aí eu ligava a TV e via crianças na TV e falava: Ei, peraí, como que a criança entrou na TV e como que eu posso entrar também? Eu grito Glória, você grita Groove! Glória Yeah! Groove! Aê! No Conversas Rádio Disney, seja bem-vindo. Obrigada, meu Valeu amor. Que demais. prazer estar com vocês aqui. Sei que minha mãe já veio aqui, já bagunçou muito. Foi muito bom. Gina, beijo pra você. Já volte. Vamos voltar pra gente resenhar mais aqui, que foi uma delícia. Já quero falar dela também aqui. Gosta pouco de conversar essa, né? Ai, mas foi bom demais. Foi bom. E sempre isso na tua casa, desde sempre, né? Desde sempre. Desde Bom, sempre. eu falo que minha mãe é a pessoa que me ensinou a tudo, né? A cantar, a conversar, a ser, a existir. Então é muito legal ter essa referência na vida e na música. E as referências malucas, porque, tipo assim, já vamos falar da tua mãe já. Já sei que você conheceu a Gloria Gaynor. Já, foi por causa dela que… Enfim, a história inclusive tem a ver com o nome da minha drag, né? É, de Gloria Groove. Foi. Eu tinha 8 anos e a minha mãe, enfim, minha mãe, cantora da noite, da vida, backing vocal, ela trabalhava de tudo um pouco. Sim. Durante um ano ela tinha vários empregos. E eu lembro que nesse ano ela pegou esse trabalho como backing vocal da Gloria Gaynor e ficou super feliz, porque minha mãe é super fã, né? Sim. E Gloria Gaynor, a mãe dos gays, né? Pelo amor, é maravilhoso. E aí eu nem tinha noção de nada disso, imagina, eu tinha 8 anos, mas eu lembro, o que ficou na minha cabeça é muito essa lembrança da minha mãe muito feliz, muito extasiada de trabalhar com a diva dela e de ficar brincando. Ai, a minha é a cantora que é GG e eu sou GG e GG e GG. Todo mundo é GG nessa E aí casa. eu fiquei aqui. meio assim, acho que isso meio que ficou na minha cabeça de algum jeito. E né? uma super referência, que Uma massa. baita referência. Temos uma entrevista só com a Gina aqui no nosso YouTube da Rádio Disney, tá bom? Então também já dá uma olhada lá, que vocês vão saber que, assim, mais da metade das músicas dos grandes pagodes que vocês já ouviram na vida tem a Minha voz… mãe tá lá. A voz da mãe do Daniel, Tá lá. tá? Então, assim, loucura. E se você tava assistindo o Faustão aí em meados de 1994 e viu uma backing vocal muito grávida, não pouco, mas muito grávida. Muito grávida. Aquela barriga era eu. Você foi um nenenzão, assim, que ocupou Um espaço? nenenzão que ocupou bastante espaço. Inclusive, eu nunca virei, eu fiquei sentado. Ai, E aí, foi por isso que eu tive que sair ali pelo corte. Não teve jeito. Mas é babado, né, gente? Mas eu já nasci causando, já. Lembrando desses 8 anos de idade, blá, 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 o que ficou na tua cabeça hoje do Balão Mágico? O que você lembra, assim? Nossa. Porque, tá, a gente lembra de várias coisas de você, de TV, etc. Mas pra criança, na cabeça da criança, o que ficou? Eu acho que o que eu levo embora, assim, levo pra minha vida do Balão Mágico é a experiência de estrada. Porque… Pra mim, tudo na época do Balão Mágico era uma grande brincadeira. Tá. Eu tava me divertindo, eu como criança, na segunda série do ensino fundamental, tudo era uma grande brincadeira, né? Claro. Até que se tornava sério, até que o sono era pouco, até que o cansaço batesse, tudo era uma grande brincadeira. E a vida que eu levo hoje como Gloria Groove, quando eu paro pra pensar, é o mais similar à vida que eu vivia no Balão Mágico. Sério? Porque envolve palco, televisão, figurino, produção, né? Espera e tal. Todas as mesmas coisas, entre muitas aspas. Mas mais do que nada, mais do que tudo eu levo, assim, o contato com o público. Eu lembro da sensação de entender o que era ter fãs. Da sensação de era entender… bom. Era super legal. De entender o que era dividir o palco com outras crianças. Mas a gente também era criança, então a gente também queria se divertir o tempo todo. Sim. E levo a experiência, né? A experiência de ter trabalhado com o Sérgio Carré, com o Feio, Olha que no estúdio. máximo. Tipo, ele que produziu o nosso álbum. E na época ele não produziu nada bobinho, assim, né? Sim. Eram produções muito boas. E eu amei o tempo que a gente passou no estúdio. Eu lembro da sessão de fotos pra capa do álbum, que foi no parquinho do Beto Carreiro, aqui em São Você Paulo. lembra disso, assim? Tem Lembro essa disso, memória? lembro desse dia, porque foi na mesma semana, assim. A gente ganhou o concurso no domingo. Na terça-feira a gente tava tirando as fotos pro álbum. E no decorrer da semana tava no estúdio gravando o álbum. Caraca. Tava tudo pronto, armado pra receber os vencedores do concurso e já começar Sim. o projeto. Porque era um grande projeto pra Sony na época. loucura. De revival do que tinha sido Sim. o Balão Mágico lá atrás. Então, a atenção… Enfim, conhecer a Kelly Key, aí conhecer o Fábio Júnior, aí conhecer todo mundo. O Bros, né? Tipo assim, eu lembro que na época Bros. as pessoas famosas no SBT era a Bárbara Paz e o Supla, Casa dos Artistas. Núbia Oliver, Alexandre Frota. Então, essas eram as estrelas que a gente conheceu ali, né? E você ali. Não, eu amando, tirando uma onda, assim, o Ruge, né? Conhecendo o Ruge. O Ruge tinha acabado de ser formado e elas eram as deusas do país. É. Inclusive, as meninas do Ruge estavam na noite em que foi a minha final. A final onde eu cantei Mariah Carey e Que lindo. acabei ganhando o concurso com essa. Que máximo. Foi massa. E hoje, esses artistas todos te conhecem, sabem quem Todos você é. esses artistas, eu até Isso é trabalhei muito depois com a legal, Alissa. né? Isso é muito legal, muito legal. E tipo assim, gente que sempre foi minha referência lá atrás, trabalhando hoje comigo. Tipo o Thiaguinho, uma pessoa que Ai, tá na minha caramba. vida desde antes dele saber que tá na minha vida, desde muito Sim. antes, né?
E depois de estar na minha vida como amigo, a gente já gravou 2 coisas juntos. Muito louco pensar nisso, né? Imagino, não Ele sei, é uma mas deve ter olhando pra referência. você, eu acho maluquice. É uma referência grande de vocal. Depois que você conhece o Thiaguinho, você descobre que ele é uma referência como ser humano também. Ele é mesmo, ele é mesmo. E, enfim. Vamos É ficar muito mais. gostoso. A Ivete, gente. A Ivete é tipo, pra mim, a máxima Sim. do astro brasileiro que nós É temos. verdade. E conhecer a Ivete, viver com a Ivete é algo fora de série, assim, todo Dividir mundo. palco. Dividir o palco, dividir que seja um momento com ela, assim, é ensinamento. 10 anos de faculdade, cada 5 minutos. A cada 5 minutos. Antes de falar dessas experiências que são maravilhosas, continuar falando delas, ainda sobre o balão mágico. Muita criança que entra nesse business logo criança, às vezes se estressa, Nossa, a vida degringola. sim, Exemplos verdade. para isso nós temos 300 mil. Vários. Você não, até porque acho que você foi se alterando e foi se reinventando. Não tá cansado ainda, né? Na O real, Dan tá o que cansado. acontece é, na época do Balão Mágico, eu lembro muito disso. Eu até comento, porque eu sei que isso é muito comum até hoje. Eu chegava nos testes, nas audições, nas filas, de tudo. E eu sempre via mães e filhos com uma dinâmica meio assim. A mãe quer mais do que o filho, que ele esteja lá. Mãe de Um Miss. rolê meio mãe de Miss, assim. Mãe de Miss. E eu percebi que minha mãe era o extremo oposto. Por ser uma mãe artista, já realizada com a parada dela, ela tentava me convencer a não ir. Ela falava, você tem certeza que você quer isso? É chato, você vai cansar. Se não quiser, não Você vai. vai querer ir embora, você vai ficar com fome. Você tem... Tipo assim, ela me fazia pensar 10 vezes se eu queria mesmo ir. E era sempre eu que batia o pé e falava, não, eu quero e eu quero fazer. Então eu sempre tava no lugar e no trabalho pela minha própria vontade. Sempre tava afim, gostando. E como eu te falei agora há pouco, pra mim era sempre tudo uma grande brincadeira. Então, era tudo pelo prazer de estar com o microfone e na frente da câmera. Sabe, assim, eu fazia esse tipo de pergunta pra minha mãe antes de ir pra TV. É? Eu perguntava, mãe, como que as crianças conseguem entrar na televisão? Eu perguntava isso pra ela. Porque como minha mãe é lindo cantora isso. e todos os lugares que ela ia trabalhar eu não podia entrar, ela falava, lá você não pode entrar, porque tem o juizado de menores. Sim. Ela falava sempre isso, né? Então eu tinha muito esse conceito na minha cabeça de que nenhum lugar que é legal eu posso entrar. Você pode entrar. É. E aí eu ligava a TV e via crianças na TV e falava: Ei, peraí, como que a criança entrou na TV e como que eu posso entrar também? Né? A Simone tá lá. Tipo assim, Não acho é? que essa era a minha dúvida, né? Eu via comercial de doce, comercial de brinquedo, eu falava, eu tô vendo as crianças ali, por que eu não posso entrar também? Então foi assim que começou. Eu perguntando pra minha mãe se na TV eu poderia entrar. Ah, que lindo. E aí tudo começou dessa forma, enfim. Foi daí que saiu a minha vontade de fazer o concurso. A gente descobriu que tava tendo. Eu não sabia o que era balão mágico, ela me explicou, me mostrou o disco, ela tinha o LP. Mas dos hoje anos você tem 80. a noção do espaço que você Não. ocupou. Porque na época você não deve ter tido essa Hoje, noção. quando eu vejo, não só isso, né? Quando eu olho coisas como o que foi a carreira ali no Balão Mágico, o que foi a minha participação no Raul Gil, com Sim. aquele repertório que eu fazia, eu fico. Isso são coisas muito incomuns pra uma criança, para qualquer criança. Tipo assim. Na época eu não tinha a mínima noção, porque era muito natural pra mim fazer o que eu tava fazendo. Sim. Era a minha vida, era o meu dia a dia. O repertório que eu cantava no Raul Gil era o repertório que eu ouvia em casa, na igreja, com os meus amigos. Sabe assim? Tipo Sim. assim, pra mim era o repertório comum. Normal. Mas hoje, quando eu vejo os vídeos, eu penso, gente, uma criança de 11 Não, anos, nessas. e lembra que você que tá assistindo a gente, às vezes você foi aquela daminha de honra que tentou entrar na igreja, todo mundo te vendo, e você chorou, não quis entrar. Daniel tava numa TV, que são 5, 6 câmeras. Inimigo da timidez. Tá, sabe? Pessoal em cima aplaudindo, ou falando alguma coisa, ou criticando. Coisas acontecem. Nossa. E a criança pra estar lá, pra ela continuar e querer voltar no outro dia. Fico pensando nisso, né? Imagina, eu participando de concursos desde criança, É. sempre cantando para algum júri me dizer se tá bom ou não. Muito louco E isso, né? você se dava bem com a rejeição? Tipo, ó, hoje não foi tão bem, Daniel. Eu não sei direito como que eu lidava com isso. Inclusive, no dia que eu ganhei o concurso do Balão Mágico, Ah. eu não entendi que eu ganhei o concurso. Porque eu tava tão fixo na ideia do brinquedo que o Gugu ia me dar. Tipo, eu já tinha… Como eu tinha ido um dia… era o brinquedo. O benefício era o brinquedo. Como eu tinha ido um dia de stand-by, e no dia de stand-by eu só fiquei ali, caso alguma criança passasse mal, eu ia entrar, entendeu? Sim. E eu lembro que no dia… Criança de 7 anos. Eu via todas as crianças saindo com brinquedo e eu saí sem nada. Então no dia da final eu fui pro SBT muito pensando, pô, tomara que eu ganhe o brinquedo. É, e ganhou um concurso. E quando acabou o concurso, que falaram, Daniel, não sei o quê, e me deram um brinquedo na mão, eu fiquei feliz da vida e apareceu na câmera eu sorrindo, e eu tava feliz porque me deram um Tava com brinquedo. brinquedo. E eu saí do palco e falei, olha, mãe, ganhei o brinquedo. Ela falou, não, meu filho, você entrou no grupo, você ganhou o concurso. Aí que eu entendi, ai, comecei a chorar e tal. Você chegou a ter chance de depois o Gugu te ver de Glória Groove? Ou não aconteceu? Caramba, eu acho que a gente não chegou a se reencontrar antes dele partir. Pena. Que pena. Mas eu tive reencontros com várias pessoas que me viram como Danielzinho Neném. Então, Como Raul Gil, por exemplo. Raul Gil. Raul Gil, eu fui mais de uma vez lá no programa dele como Raul. E ele entendeu a Glória Groove? Entendeu perfeitamente que Glória Groove Que é uma devia ser um personagem. grande, não. grande ET na cabeça dele. Eu fiz essa força pra ele entender. Falei, Didático. não, vovô Raul, ainda é o Danielzinho, a Glória Nossa. Groove é o personagem do Danielzinho, né, e tal, né? E ele entendeu a história. Não, eu lembro que a primeira vez, acho que ele deve ter falado, era o nosso lindo Daniel.
Se foi, morreu. Daniel Garcia. É. Não, eu tô aqui ainda. Imagino. Mas foi muito fofo, assim, retomar, porque, obviamente, nas situações que a gente tava lá junto, eles Sim. exibiram os vídeos da minha época de jovens talentos. É uma resenha, porque a televisão, né, voltar na Band, voltar no SBT. Eu vou pra esses lugares hoje, eu fico pensando, nossa, como é pequeno aqui, era tão grande, né? Sabe assim? Você era Eu era um tão minúsculo. pequenininho, eu ia pra esses lugares depois da escola e ficava o dia inteiro. Então é louco pra mim pensar que o meu ambiente comum da infância é a televisão. Dessas outras pessoas, não podemos deixar de falar da Xuxa. Não dá pra deixar de falar da Xuxa. Porque aí você pegou… Você é de que ano? Não Eu quero sou de falar 95. idade. 95. Ah, tá aqui, ó. 95, tá aqui. Então, então você pegou… Eu peguei mais Xuxa do que você. Mas Sim, você com certeza. pegou Eu peguei Xuxa. só para baixinhos. Eu sou mais Chiquititas, eu sou mais RBD, eu sou mais High School Musical. Eu já sou dessa outra fase. Eu sou nave, sou Paquita, sou dengue, sou tudo. Sim. Mas você ainda pegou essa força de Xuxa. Peguei essa força. Eu peguei a era Tchutchucão, a era Bila Bilu, a era Neo Xuxa. Eu tava lá e o Balão Mágico participou do Mundo da Imaginação, que era um dos grandes formatos da Xuxa na Globo. Meu Deus. Então a gente viveu um pouquinho desse período e a Xuxa marcou muito, porque, enfim, eu entendi que ela era a máxima da cultura popular e da diva pop, que misturava o universo infantil com tudo que ela. Com todas as misturas que ela faz. Cheguei a homenagear a Xuxa dentro da minha carreira com o modo Xuxa. Modo Xuxa. Ali no Futuro Fluxo. Ela participou do clipe. A Xuxa acabou se tornando uma das pessoas que eu mais amo na minha vida, assim. Tipo, eu não esqueço do dia da gravação da participação dela. Ela recebeu a gente na casa dela. Uou. Tipo assim, fez comida e me deu comida que ela fez. Sabe assim? Tipo assim, coisas de… Muito mãe. Xuxa é muito mãe. Às vezes manda um WhatsApp, oi, Xu. Às vezes manda um WhatsApp, oi, Xuxa. E ter Xuxa e Ivete a um WhatsApp de distância é sensação de vencer. Total, gente. Anitta. Pergunta, Anitta, me ajuda nisso aqui. Isso é muito bom, gente. Ela fala… Total. A Anitta, pra mim, eu adoro fazer ela de mentora. Eu adoro. Ela demora pra responder, não? Depende. Depende muito se ela tá… Dessas três, quem demora mais pra responder o WhatsApp? Demora mais pra responder o WhatsApp? Talvez a Anitta demora mais. Mais do que Xuxa? Talvez, acho que sim. Não Xuxa sei. acessível, acho que Xuxa depende, do né? povo, Xuxa mulher guerreira. Depende, né? Xuxa é geminiana que nem minha mãe, então conversar é com ela mesmo. Tranquilo. Ela quer trocar uma ideia sempre. Anitta, 3 carreiras distintas, não culpa. A mãe tá sempre ocupada, né? A mãe tá ocupada, às vezes ela fala inglês com você, espanhol. Aí vai misturando idioma, it's Mistura okay, tudo, it's alright, tá bueno, e vamos. Tá bueno, vamos. Vamos a romper todo. Eu adoro. E você cantou pra Xuxa. Às vezes, eu assisti umas 2, 3 vezes você cantando pra Xuxa. E eu chorei junto com a Xuxa. Assim, Jura? Porque é muito lindo. É lindo É muito lindo, É cara. belíssimo. E você canta com muito… E você cantou com muito respeito e com muito carinho a essa história. No Altas então, Horas, não né? é Eu só fiz a homenagem. minha performance. É um respeito. Ali no Altas Horas, por exemplo, que eu pude homenageá-la, né, com Planeta Xuxa, É de Sim. Chocolate. Foi um programa especial pra Xuxa, né? Comecei a chorar em É de Chocolate ali. Então, fiz aquele arranjo meio rock and roll, assim. Então, e fora o contato que eu tenho muito gostoso com a Sasha, com a filha dela, que é uma diva, uma princesa mesmo? de verdade, né? Uma princesa de verdade. É. E ela realmente é uma princesa na vida e muito fofa e muito querida. Então, conhecer as pessoas que a gente admira e ver que elas são pessoas amadas, queridas, é muito bom, né? Falando de Glória Groove, qual é o primeiro ou último elemento que você coloca da Glória que vem a Glória? Primeiro elemento que eu coloco da Glória, que ela começa a chegar… Eu quero muito dizer cabelo, porque eu sempre fui fascinado por cabelo. Eu era aquela criança viada que mexia muito em cabelo de mulher. Cabelo da minha mãe. Colocava toalha. Tá. Tipo, eu era muito fascinado com cabelo. Tá. Eu lembro que a minha primeira lace que eu comprei ainda não era pra Glória. Ainda era pra personagem que eu fiz na minha primeira montagem de teatro musical, numa montagem do musical Hair. Olha. Que eu fiz a Margaret Mead. Que máximo! Entrava, falava com os hippies, cantava aquela música e tal. E eu lembro que eu comprei essa lace pra fazer a Margaret. Depois a lace ficou pra Glória Groove, eu usei um tempão depois. Mas acho que essa foi a primeira coisa. Eu comecei a montar umas pastas, né? Eu tinha 18, 19 anos, então eu tava realmente idealizando uma vida na minha cabeça. Sim. E aí eu comecei a montar essas pastas e aí veio o nome. Acho que é sobre o cabelo e sobre o nome. Eu não esqueço o dia que eu saí pela primeira vez aqui em São Paulo pra uma festa, sabendo… Porque eu já tinha saído montada algumas vezes, mas com amigos, pra festa fantasia, fazendo algum personagem. Saí de personagem de filme, de princesa, de cisne, de não sei o quê. E aí teve esse dia que eu saí falando, não, hoje eu sou a Glória Groove. Uau! Eu morava no centro de São Paulo e eu fui pra uma festa ali no Hotel Cambridge, não esqueça. Tá. E aí eu lembro que esse dia eu fiquei a noite inteira falando: prazer, eu sou a Glória Groove, prazer, Glória Groove, prazer, Glória Groove. Se apresentou assim, o alter ego já veio pra cima. Tava com essa peruca da Margaret, um sutiã e uma legging da minha mãe. Tá vendo? Esse era o look. E ela sabia que tinha roubado essa legging? Sabia, porque minha mãe… Eu apresentei a drag pra ela quando eu já tinha criado. E minha mãe foi minha apoiadora, assim, número 1. Foi a pessoa que me deu, por exemplo, meu primeiro kit de pincéis. Ela
pegou o dela e deu pra mim, assim. Olha, Então, que esse massa. aqui é seu. Mas, beleza, a Lacey… Tá, mas a Lacey é a primeira ou a última coisa que vem na hora que você está se montando para um show? Não, na hora que eu tô me montando pro show, a primeira coisa de Glória Groove que entra é a maquiagem. Tá. Quer dizer, sai o bigode pra entrar a maquiagem primeiro, né? Tem isso, né? Tem o que sai pra entrar. Você não vai ter coragem de fazer um laser nunca Cara, aí? eu fiz laser, sabia? Eu fiz mais de 10 sessões de laser. Só Não que saiu? depois eu passei a cuidar do meu cabelo também e tal, não sei o quê. Voltou. Minoxidil começou a voltar, eu não vou ficar brigando com o laser, né? É… Mas eu não Eu me arranquei incomodo, eu tudo gosto. no Eu adoro quando meu bigode cresce, porque me dá outra feição, assim, dá Sim. outra. Meio É uma outra pegada, meio que né? abre uma rua até do Daniel ator, assim, né? Tipo assim, Boa. chega uma outra pessoa. É verdade. Inclusive, você já mostrou esse Daniel Ator em novela, Ah, eu inclusive. adoro, amo. Que foi uma outra experiência muito bacana pra Sim, você. eu morro de saudade de estar no palco atuando, de estar no estúdio dublando, mas mais do que tudo de estar na sala de ensaio. Porque acho que é no processo teatral que as coisas acontecem, né? É no Boa. processo teatral que tem esse efeito terapêutico de você se descobrir através do personagem que está construindo, sabe? Sem dúvida. Então, uma das coisas que eu mais sinto falta dentro desse lifestyle que eu vivo hoje, de popstar, convivendo muita coisa ao Sim. mesmo tempo, eu sinto falta da tranquilidade e da coletividade da sala de ensaio. Nesse caso, o teatro musical mais interessante do que o estúdio de TV ou cada um tem seu brilho? Com certeza. É, né? Definitivamente. É mais artesanal, né? Eu sou muito mais o palco do teatro musical do que o estúdio de TV, isso é fato. Mais artesanal ali. É, Mas… adoro fazer televisão, é uma coisa que eu faço desde criança, de uma forma muito natural, mas teatro musical entrou num lugar de sonho, porque foi através dali que saiu a vontade da drag, né? Eu lembro que quando eu assisti meu primeiro musical aqui em São Paulo, minha mãe que me levou, óbvio, Sim. sempre minha mãe, né? Eu tava dublando, só dublando há muitos anos. Tá. Já tinha parado de fazer Balão Mágico e Raul Gil e novela. Então eu fiquei dos 12, 13 até os 16, 17 só dublando. Então meu corpo meio que não existia. Eu ia da Sim. escola pro estúdio, do estúdio pra casa, de casa pro estúdio, né? É. Era só a voz, dublando e cantando. Então minha mãe me levou pra assistir esses musicais e eu lembro de voltar pra casa falando: é isso, eu quero fazer isso, eu quero voltar, quero ir pra cima do palco, porque aí eu vou conseguir associar as três coisas que eu gosto, que é atuar, dançar e estar cantando. E aí eu comecei a querer pesquisar. Esse amigo meu da época, que eu conheci na comunidade do High School Musical, no Orkut, Uau! tava fazendo essa montagem de hair e me perguntou se eu queria entrar. Ele morava perto. Eu falei, claro, me chama. Bora e vambora. E a gente ficou buscando o dramaturgo, quer dizer, buscando o nosso diretor durante bem um ano, assim. Era um grupo mesmo de teatro independente real. Sim. Até a gente fazer nossa montagem, que só conseguimos apresentar 2 vezes. Ai. E aí depois disso saiu uma produtora que a gente conseguiu fazer outra montagem legal do Corcunda. Enfim, mas eu gosto que essas foram as minhas primeiras experiências com teatro musical, porque a gente tinha que ajudar a fazer tudo, né? O figurino, o cenário. A gente limpa o chão, né? Curso A de gente… montagem é assim que funciona, tá, gente? Você não chega só no luxo pra atuar, botar seu figurino e ser belíssima. Não, você pinta, você parafusa, Você você arruma, você varre o chão você arruma um ali, amigo, é o ajuda o amigo a se trocar, cenário. se troca também. Então, o teatro musical acabou me dando essa bagagem maior de experiência. E fazer banda de baile também. Ser crooner em banda de baile, ser backing vocal pra outros artistas. Nesse lugar de ter que timbrar, ter que fazer, ter que Sim. abrir voz, harmonizar com outras pessoas e lembrar a voz. A gente não usava VS em coisas como Super Soul, Dom Paulinho Lima. Era tipo, eu, minha mãe, o Edu Camargo, a Elo Ramos. A gente se encontrava pra passar as vozes e tinha que fazer ali ao vivo, assim, sabe? Caramba. Tipo, valendo, cada um na sua linha vocal. E banda baile também te dá muito esse lance da sua estrutura física, porque são 5 horas de show. Total. Não é um show de 1 hora. Da resistência, É resistência, física, né? do conhecimento de repertório, de você… É. Tipo assim, eu tinha um repertório próprio, que era o meu repertório, entre muitas aspas. Mas, se algum outro cantor faltasse, eu tinha que cobrir pro repertório dele também. Sei. Então, essa coisa… E minha mãe sempre falou isso pra mim. Você tem que fazer de tudo um pouco. Somar repertório nunca é demais. Ter muito repertório nunca é demais. Minha mãe Verdade. é uma pessoa que já fez show, backing, navio, faz italiana, não sei o quê. Então, assim, ela acumulou muita experiência, né? Hoje as pessoas… Eu fico muito feliz quando as pessoas vêm pra mim dizendo: ai, que legal, nossa, você canta de tudo, né? Nossa, tudo que você faz legal. Nossa, você é tão incomum. Eu falo, beleza. No mundo dos famosos, né? No grande mercado, realmente imagino que deva ser uma coisa incomum. E é mesmo um artista que não se coloca em nenhuma prateleira específica, Verdade. né? Um artista que gosta de transitar entre estilos. É esse o jeito que eu me posiciono artisticamente. Mas eu sempre lembro, dos lugares onde eu venho, fazer de tudo é o básico pra qualquer pessoa se desenrolar e trabalhar, né? Em banda de baile, dublador, teatro musical, você tem que ter essa pluralidade, essa multiplicidade pra trabalhar. E te dá assunto pro próximo álbum, te dá instrumento pro próximo álbum, te dá tudo. Sim. Dublador, você ainda tem tempo pra fazer escala? Ai, não mais. Não tem tempo pra fazer Saudade. escala. Eu parei de dublar em 2021. Mas eu dublei até depois da onde dava. Eu só dublei até 2021 porque estávamos na pandemia. E eu tinha feito meu port studio em casa. Falei, não, bora, vou terminar de fazer essas. Mas ali, por exemplo, Patrulha Canina, eu lembro que eu fiz até um pouquinho antes do filme. Quando ia chegar o filme, eu falei…
pra Melka, putz, me troca, porque… Você não conseguiu fazer o filme? Não vou fazer o filme. E o Vini já tinha voltado, que era o dublador de antes do Chase. Eu falei, mano, chama o Vini, vê se ele pode assumir de volta, porque agora eu sabia, eu tava entrando em Lady Leste já, amigo. Eu tava não dava, produzindo não dava. bonequinha, a queda, e Não o show dava. dos famosos tava chegando. Eu falei, não, agora eu sei que o tempo vai pelas cabeças. Mas Disney você fez quando? o Aladdin foi em 2019. Ah, Também, 19. Glória já existia, mas Aladdin foi um negócio que eu conquistei, fiz testes, né? A galera acha que eu ganhei o Aladdin porque Glória Groove já existia. Sim. Mas na verdade, não. Era o estúdio que conhecia o trabalho do Daniel Garcia, falando: você quer fazer o teste pra Aladdin? Falei, pelo amor de Deus, é meu sonho. E aí eu fiz sem a menor expectativa, mas rolou, deu certo. Sim. E aí, na época, teve toda essa confusão de imprensa de entender se Glória Groove, Quem é? Daniel, assinou, É. ganhou. Passou, né? Tipo assim, mas ficou marcado pra sempre, porque sonho de qualquer dublador da minha geração, que, né? Essa minha também. geração que viveu A Pequena Sereia, A Bela e a Fera, é dublar um protagonista Disney. Disney, sem dúvida Tipo, alguma, porque você meio que eterniza. Eterniza mesmo. Fica pra sempre. E aí? Tem uma coisa em dublagem que são aqueles Star Talents, que é quando o cara às vezes não é dublador, mas é alguém muito famoso e tal, e aí a dublagem chama essa pessoa pra poder dublar. Então deve ter rolado essa dúvida. Rolou Quem essa não dúvida. conhecia ainda o Daniel Garcia como dublador. Ah, mas assim, foi chamado como então Star a Glória Talent. que foi convidada. Exatamente, né, e tal. rolou essa dúvida. E pra eu explicar, não, gente, eu tô ganhando por anéis mesmo, não tô ganhando cachê grande de Star Talent, não. Ou seja, o cachê talvez não tenha sido nem tão bom Exatamente. assim. Mas vamos passar isso pra frente, são coisas. Mas se surgir um grande projeto, óbvio que talvez você pule Não, pra dentro. então, é por isso mesmo, eu entendi, com o passar do tempo, que se eu quisesse um dia voltar a dublar com esse primor do Star Talent, eu tinha que colocar um ponto final na trajetória do Daniel Garcia, que ganha por Claro. anel. Sabe, assim? Não dá. Isso Não é dá. nem sobre o meu talento, mas é mais sobre a interpretação dele dentro desse espaço. Do business, Mas a dublagem é um lugar que me ensinou tanto. É uma escola tão maravilhosa, cheia de profissionais muito talentosos, cheia de gente que tá lá fazendo isso há anos, e há gerações, o filho do filho do filho que tá lá dublando. As famílias estão lá. Sabe? Então, e é um exercício de ator tão precioso, porque num único dia como o dublador freelancer aqui em São Paulo, por exemplo, que você vai passar em 3, 4 estúdios num dia e numa época muito boa de trabalho, porque também estamos passando por um período difícil pra dublagem, ameaçada pela inteligência artificial, né? Mas houve uma época onde a gente podia contar com esse volume de trabalho, onde nesses 4 estúdios, em cada lugar desse você vive uma vida diferente. É isso que eu amava de dublar, porque cada escala, dentro de um mesmo dia, eu tava vivendo uma vida diferente. Eu puxei aqui alguns big numbers, porque eu acho muito maluco. Você é um artista favorito em 20 milhões de pessoas nos streamings. Que número grande. 307 milhões de streams ao longo do ano. Em 2023, eu acho, né? Foi a drag queen mais ouvida do mundo. Uau. E aí, assim, não quero criar rivalidade nenhuma, mas preciso colocar em comparação só pra gente entender que a RuPaul, por exemplo, é a drag queen mais conhecida no mundo por tudo, por ter aberto caminhos, etc e tal. Mas ainda hoje, a Glória Groove é mais ouvida do que a RuPaul. Tá tudo bem com você? Tá tudo ótimo comigo. Eu não acho que eu sou maior que a RuPaul. Não quis dizer isso não. Mas eu acho que é importante falar enquanto… Até porque somos brasileiros, a gente sabe o quão complicado é pra arte brasileira e pra arte drag. E você conquistar isso. Então, eu falo isso com muito orgulho de estar aqui do teu lado. Totalmente, eu também. É com muito orgulho, com muito amor. O orgulho é muito grande de ter visto isso acontecer. De sair de dentro da boate, de ter feito meu primeiro show como drag ali no terraço do Léo, na Frei. Tá. Na Peixoto Gomide, sabe? Sei. Assim, tipo, do meu terceiro mês de drag, eu tava abrindo shows pras drags gringas lá na Blue Space. Olha aí. Com 1 ano de drag, eu tava fazendo Amor e Sexo como madrinha drag. Com 2 anos de drag, eu tava lançando minha primeira música. Sim. E nessa época, era completamente incomum, improvável que uma drag queen invadisse qualquer pedaço do mainstream. Claro. Qualquer pedaço da cultura popular. Claro. Quiçá a gente pensar em dividir charts com grandes artistas. Isso era Nunca. inimaginável, porque… Vamos concordar que nem as drags americanas fazem isso? Exatamente. As próprias drags americanas lançam músicas, têm trabalhos legais, mas eu tenho essa sensação de que elas são nichadas lá. Que elas, como é um país e uma cultura que entende o que é uma drag queen, quase que cria-se um cercadinho pra elas existirem aqui e é lá que elas existem. Pode, Ali pode. Como o Brasil desconhecia a potência e o talento de drags como eu, como a Pablo Vittar, uma vez que a gente chega na cena, trabalhando com os melhores profissionais na música, no audiovisual,
e a gente acaba conquistando esse respeito, tudo muda. Acontece uma alquimia muito louca. Nem todo mundo que curte Glória Groove sabe o que é drag, sabe o que é Daniel Garcia, sabe o que é. Sabe? Sei. É uma parada que pra gente é quase que a ignorância foi uma dádiva nesse sentido. Porque o pessoal não quer saber o que é, como que faz, como que veio. Eu quero curtir. É triste, porque eu percebo o tanto que a pauta precisa ainda avançar. Eu tô há 10 anos explicando o que é drag, o que é Daniel, o que é, né? Sim. Mas feliz porque aí mostra o poder da música, o poder que a música tem, né? Tipo assim, a música ela tá furando bolhas, como vivem nos dizendo, e ultrapassando barreiras numa velocidade muito mais pra frente do que a própria informação, do que a própria pauta, do que o próprio texto. Então, pra mim, essa é a explicação da Glória Groove e da Pabllo Vittar estarem ali, pau a pau com a RuPaul, no número de ouvintes. Isso eu acho o máximo. Isso é a mistura do nosso impacto, da qualidade do nosso trabalho, com o tamanho do nosso país e a circunstância na qual a gente se cria. Porque aqui, como a gente nasce uma flor no asfalto, né? Nasce uma flor entre duas pedras, assim, né? As drags famosas no Brasil. Então, o mercado não tem escolha que não nos incluir na mesma rodinha de todo mundo. E aí a gente começa ali a ficar cara a cara com a Ivete, com a Anitta, com a Ludmilla, com quem for. Não, eu vou continuar. Você já sabe disso, talvez, mas só pra continuar aqui, ó. São 2 vezes tudo que as pessoas te ouviram em 2023, continuam te ouvindo até hoje. São 2 vezes a população inteira de Portugal. Uau! Tu pega Portugal, a Guiana brasileira. A Guiana brasileira. Hashtag Guiana brasileira. Ou uma Romênia inteira, ou o estado do Rio de Janeiro, se todas as pessoas, nenhuma pessoa faltasse, todas as pessoas estivessem ouvindo Glória Groove. Qual é? Qual é? Caô, ouve Glória Groove todo dia. Que loucura. E quem que é a Glória? Porque não tá no pagode, tá na serenata da GG. É um pagode, é um rap que tá lá no proceder, tá lá no pop, aí tem um eletrônico, aí tem uma parceria com Menos é Mais, com Tiago. Que Glória é essa aí, hein? Meu Deus, gente. São muitas Glória Grooves, né? Eu fico. Eu sei que isso pode parecer confuso pra quem tá do outro lado, mas eu realmente gosto de tudo um pouco, gente. Eu vou do jazz mais refinado da Samara Joy até o funk mais proibidão dos DJs do Rio de Janeiro. Porque eu consigo. O que me faz vibrar, o que me dá brilho no olho, o que me faz mexer a bunda, o que me faz balançar o ombro, o que me faz tremer o pescoço, eu tô curtindo, eu tô gostando. Boa. Eu lembro quando eu fui pra escola pública, no meu colegial, ali, nos meus 3 últimos anos de escola, e eu comecei a me virar uma pessoa muito mais funkeira, porque o funk tava na escola, no meu ouvido todos os dias. Sim. E eu lembro que eu falei, nossa, eu vivo no meio aqui, entre os músicos saudosistas, amigos da minha mãe, que falam, não, isso aí não é música, isso aqui. E eu super curto as músicas que eles consideram música. E super amo as coisas que eles também não consideram música. Tipo assim, será que é possível que eu goste de tudo isso mesmo, Deus? Mas é possível, gente, é possível. Por isso que na minha carreira eu defendo, com a minha imagem, com a minha vida e com o meu som, que todos somos muitas coisas. Ninguém é uma coisa só. Coisa linda. Sim, prateleirar. Quem se define se limita. A gente já falava isso no Orkut, né, gente? Vou botar uma frasezinha. Quem se define se limita. Vamos fazer um convite pro Dia dos Namorados, no dia 13 Vamos. de junho? Me conta aí. Melhor rolê de casal pra fazer. Mas se você não for um casal, se você estiver buscando a sua outra metade, é o melhor rolê pra você fazer também. Porque dia 13 de junho tem serenata da GG especial Dia dos Namorados. Mas não é só por causa disso que é especial. Tá. É porque em junho vai fazer um ano que serenata da GG chegou ao mundo. Já? Então, um ano que eu pari esse lindo bebê. É também o mês do orgulho. Sim. E, claro, mês dos namorados, né, gente? Então, primeira vez que eu vou comemorar Serenata da GG nesse grandíssimo estilo. O Unimed é uma casa que recebeu a estreia dos meus grandes shows. É um lugar onde a gente se sente muito em casa, muito à vontade. E eu quero, sim, fazer pra vocês uma noite especial, com tudo que Serenata da GG tem direito, com todas as pequenas referências de anos 90 que me inspiraram, que me movimentaram a construir a musicalidade e a estética dessa era. Eu quero convidar vocês, porque eu tenho certeza que vocês vão amar. Tem spoiler pra dar também. Eba, por favor. Se você está encalhado, nada temas, pois um novo parceiro está encarregado de resolver isso de uma vez por todas. Então confia que a gente vai resolver. Se você tá pirado nesse merch que eu tô usando, não precisa esperar pra comprar lá. Vai ter a lojinha, dá pra comprar quando chegar lá. Mas dá pra comprar no meu site. Corre lá, ou corre no meu perfil que tem stories lá. Dá pra comprar e já chegar na serenata a caráter. Eu adoro quando vão bom, hein? a caráter. Mesmo se não tiver de merch, gente, tá de vermelho, tá de rosa, tá de branco. Ai, eu amo ver aquele mar
na paleta, Boa, bonito. eu adoro, É adoro. bonito. E fã faz muita surpresa. Quiser muito me bacana. agradar, é isso. Ó, só lembrando que tem Rádio Disney apresenta A Música Tá Servida, que a Glória participou também, já tem um tempinho aí com a gente, que foi muito divertido, foi mó legal. Então já busque. E é sempre um prazer ter você aqui. Prazer Volta, meu, porque Fê. eu não fiz nem metade da Poxa, pauta que eu tinha tinha pra tanta hoje. coisa pra falar. Tu vai ter que voltar. Tá bom. Prazer, Obrigado pelo mais uma carinho vez. sempre. Prazer. Obrigado, Rádio Disney, amo vocês. Eu sou o Fernando Prado e volto a qualquer momento com mais um Conversas Rádio Disney. Beijo.